Eu sou Leda Pinho, ancorando coluna Leda Pinho no nosso canal no YouTube. Eu vou convidar vocês para participar, ouvir, assistir às nossas entrevistas e, com certeza, inscreverem-se no canal e deixar sempre seu like para a gente, tá ok? Nós fizemos recentemente uma entrevista com o Rogério Faria e entra agora, nos próximos dias, a entrevista também com o comunicador araguarino Gleidson Martins, hoje residindo nos Estados Unidos. Mas a nossa estrela da vez é o deputado federal Zé Vitor, que vai conversar conosco, responder algumas perguntas e, enfim, nos esclarecer de alguns pontos que a gente tem curiosidade em saber. Como é que vai, Zé Vitor? Oi, Leda, você está joia? Eu estou bem. O Estrela é a bondade sua, que sou mais um amigo aí, né? Com certeza. Mas pode ser amigo estrela, por que não? Ah. Pode ser um amigo estrela, por que não? Pode ser. Não sei se é meu caso, sou mais amigo, muito mais amigo, estrela ou quase nada. Mas nós estamos aí, de qualquer forma, pelo menos tentando brilhar um pouco dentro das nossas responsabilidades, das nossas atividades, que não são poucas, né, Zé Vitor? Isso é verdade, viu? Eu sempre me pergunto o seguinte, se a gente tem feito o melhor ou feito o possível. Se a gente tem feito o melhor, já é um bom, mesmo com as ferramentas que tem, eu acho que já é muito bom, né? Então, acho que fazendo o melhor, a gente acaba brilhando e iluminando algum cantinho aí, né? Que a gente jogue um pouco de luz nesse mundo tão perverso que nós estamos vivendo, né? É verdade. Zé Vitor, nós vamos, obviamente, começar falando de pandemia. Ontem, lendo alguns jornais, assistindo outros, eu percebi, então, o ministro da Saúde falando agora dessa nova dose, da terceira dose de vacina, que está sendo indicada no primeiro grupo para idosos, e, obviamente, que vai se estender por todas as faixas etárias, diante de mais uma cepa que surgiu, que é a Delta, e que já está apavorando todo mundo, obviamente. Como é que você vê a questão do trato da pandemia no nosso país? Leda, eu acho que era um fato novo para todo mundo, e o fato de ser algo desconhecido, em alguns momentos seria melhor a gente ter mantido uma cautela, inclusive na fala. Eu vou sempre tentar falar, na minha opinião, em relação às questões federais, porque acho que tem uma vivência maior sobre essa situação. Engraçado que eu percebo que, por vezes, o Ministério da Saúde acertou muito na distribuição de recursos, principalmente. Já deve ter visto aí, ou ouvido falar, o quanto de recursos chegaram para os municípios e para os estados. Por exemplo, Minas Gerais virou de um ano para o outro com muito dinheiro em caixa. E não foi um privilégio de Minas Gerais. Vários municípios passaram pela mesma situação e vários estados também. Se por vezes escorregaram na fala, em alguns momentos, não nego que isso, para mim, na minha opinião, aconteceu, mas a prática, em alguns casos, era diferente. Todos cometemos vacilos, podemos ter cometido vacilos, eu, sem dúvida nenhuma, cometi alguns, mas, no geral, a pandemia ela não encerrou, né? Nós temos ainda uma pandemia mundial, alguns surtos pandêmicos, algumas cidades ou regiões mais afetadas do que outras. Eu me lembro que houve um surto muito forte em São Luís, no Maranhão, e ali, então, a vacinação foi uma das que mais avançou, porque receberam uma dose significativa, e lá a terceira dose já se iniciou. Então, essa nova variante Delta traz medo para todos nós. Acho que hoje nós temos uma condição um pouco melhor do que daquele do início da pandemia, em relação a unidades de saúde, a leitos, até um pouco mais de conhecimento e tratamento dessa doença. Mas o governo, e mais do que isso, Leda, eu acho que agora, além dessa terceira dose, todo esse esforço, nós temos dois desafios. Eu acredito que nós temos o desafio de tentar produzir a nossa própria vacina no país, estruturar os nossos centros de pesquisa. Aqui eu quero destacar um trabalho que nós temos feito na UFMG,
que pode ser aí a Oxford do Brasil, né? O que faz em Oxford, fazer aqui na UFMG, uma universidade de Minas Gerais, o que nos enche de orgulho. E outro ponto é o tratamento pós-Covid, né? Está todo mundo aí apreensivo, deixou marcas e algumas sequelas, né? Essa Covid que vai exigir muito de nós. Eu, pessoalmente, é preciso frisar, é a minha opinião pessoal, eu acho que nós tivemos um prejuízo enorme no fato de o governo federal ter atrasado em muito a compra das vacinas, ter negligenciado, sim, a questão da vacinação, até com ironias e críticas absolutamente indevidas, né, impróprias até para um chefe de Estado. Mas, de qualquer forma, não é essa a questão. O que nos abala e o que nos aterroriza é um número altíssimo de mais de 570 mil vidas perdidas por conta, em parte, da desinformação e do negacionismo que ocorreu desde o início da pandemia. Não foi tratada com a devida seriedade. Mas, enfim, estamos aí caminhando para uma terceira dose, em consequência de uma nova variante que surgiu, e a gente está meio que no escuro, né, Zé Vitor? Porque você não sabe quantas variantes mais poderão surgir, não é assim? E aqui em Araguari, como é que o nosso deputado vê a condução dessa questão da saúde da pandemia? Bom, só para não deixar assim, a minha opinião sobre esse assunto, Leda, eu tenho uma opinião sobre o governo federal, em especial sobre o presidente, embora não seja o foco do nosso papo aqui, é o que eu disse, às vezes o discurso é um, e na prática o que estava sendo feito era outro. Então, assim, eu percebo os técnicos do Ministério da Saúde, muitos deles indicados pelo próprio presidente, fazendo um trabalho muito, muito sério, e eu vejo, assim, que houve uma tentativa, porque essa questão de vacina, isso era um negócio, assim, chegavam propostas mirabolantes de todos os lados. Talvez nós pudéssemos ter sido mais ágeis? Acredito que sim, embora até a iniciativa privada tenha tentado comprar vacina, estava autorizada a fazer isso, assim, em partes, desde que doasse uma parte do serviço público, e ninguém conseguiu comprar, porque não existia essa disponibilidade no mercado. Mesmo que a gente tivesse fechado algum contrato antes, o que seria ótimo, talvez antecipasse um pouco, sim, mas também os prazos para entrega eram muito alargados, né? Então, é uma situação assim, que a gente vive é um mundo de suposições. Agora, em relação a Araguari, que é a nossa cidade, inclusive estou aqui hoje, né, com a minha família, eu penso que tem sido bem conduzido. Eu queria muito destacar aqui a mobilização de toda a comunidade em relação a esse assunto. A Santa Casa de Misericórdia de Araguari, que deu um show, né? Pode passar despercebido hoje, Helena, mas aquela equipe da direção da Santa Casa e os profissionais que ele trabalham se esforçaram muito, assim como aqueles que também estão no hospital de campanha, relembrando que o recurso utilizado para reformar aquele prédio do hospital de campanha foi graças a um trabalho do nosso mandato. O recurso também para ajudar na construção de 30 leitos de UTI, da construção de uma usina de oxigênio. Se você parar para pensar, nós não tivemos aqui essa falta tão grande, eu particularmente não me lembro, de oxigênio. Pode até ter existido numa certa proporção, mas não tão grande quanto em outros lugares, porque nós nos prevenimos e construímos aqui uma usina de oxigênio na Santa Casa, que foi a unidade que atendeu aí a maior parte dos nossos pacientes graves. Nós construímos, Lena, em 30 dias, 10 leitos de UTI, não sei se você deve lembrar daquilo, toda a cidade mobilizada, né? Foi uma grande vitória. Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas. Eu também tive perda de pessoas muito próximas. Mas, no geral, acredito que, dentro do possível, a gente conseguiu avançar. Ninguém está satisfeito com essa pandemia e plenamente satisfeito como foi conduzido. Nós tivemos aí um comércio muito sacrificado também. Os comerciantes amargaram aí momentos muito difíceis. Eu sou muito solidário a eles também. Acredito, inclusive, que nem são eles os grandes responsáveis por transmissão de vírus. Então, acho que houve um certo exagero, né,
nessa questão, mas, no geral, eu acredito que nós saímos razoavelmente bem, e depois que passa também, Lida, fazer uma análise fria é mais fácil. Fácil, olha, nós nem passamos, hein? Mas depois do tempo, depois do calor, fica fácil analisar, mas no meio daquele calor todo, aí é mais difícil tomar decisão. No meio de dor, de sofrimento, de medo, né, Zé? Exatamente. Então, acho que ninguém acordava de manhã disposto a estragar ou a prejudicar a vida de ninguém. Eu acho que todo mundo acordou muito disposto a resolver esses problemas, essas situações. E eu vejo que cada um fez a sua parte. Poderíamos ser mais ágeis em alguns pontos, inclusive na implantação do hospital de campanha, que poderia ter minimizado as dores do comércio em algum momento. Enfim, nós poderíamos ter batalhado um pouco mais para garantir médicos, porque houve um momento em que haviam leitos disponíveis de UTI, mas não havia médicos suficientes. Profissional. Faltou médico para todo lado, mas talvez pudesse ter sido remanejado algum da rede pública para atender. Estou falando suposições. Hoje passou, hoje está fácil fazer uma análise. Mas naquele momento, talvez a gente pudesse ter tomado alguma decisão diferente. Mas, no geral, acho que nós saímos razoavelmente bem, estamos saindo razoavelmente bem. Eu acho que nós vamos demorar a sair, viu? Eu também acho. Tem muita luta pela frente. E eu vou pegar um gancho, Zé Vitor, no que você está dizendo, e parabenizar a todos os profissionais de saúde, enfermagem, técnicos de enfermagem, os nossos médicos, e muito especialmente a equipe da Santa Casa, que realmente não mediu esforços e continua não medindo esforços para salvar vidas e minimizar essa dramática situação que a gente ainda vive e nem sabemos por quanto tempo viveremos, não é? Muito bem. Agora, eu vou, então, te fazer uma outra pergunta. Você é neto e filho de professora da rede estadual, né? Da rede pública estadual. Isso. Como é que você vê a política educacional nesse momento? Eu acho que talvez esse vai ser o maior prejuízo da pandemia. Eu também sou professor, mas professor universitário. Minha irmã é também professora. Minha mãe, como você diz, minha tia, todo mundo desde as suas... A família de professores. Família de professor, é verdade. A minha vida, principalmente a minha infância, foi muito dentro de escola, né? Ou estudando, ou então ajudando a pendurar a bandeirinha de festa junina, ajudando a fazer alguma atividade na escola, enfim, foi sempre muito assim, né? Mas eu acredito que nem todo mundo, ninguém estava preparado para esse momento. O prejuízo, eu acredito que ele é real. Principalmente na primeira infância, que precisa tanto de informações, da formação da personalidade, se eu posso assim dizer. A base, né? A base. Não quero pecar aqui pelos termos, pode existir termos técnicos, mas essa é fundamental para isso. É inevitável que a gente vai ter que rever isso de alguma maneira, correr atrás desse prejuízo. Tanta gente que não tem acesso à internet, e às vezes, quando tem, não tem internet de qualidade. E às vezes, quando tem internet, mesmo que sem qualidade, não tem equipamentos para poder participar dessa vida online, né? Então, eu vejo que nós não podemos criar um mundo de privilégios para um e um mundo de dificuldades para outro. Isso tem que servir muito para nos atentar. É bom dizer que as prefeituras estão com recursos disponíveis, sobretudo na área de educação. Não tem aula. Então, se não tem aula, há uma série de economias. É hora, então, da gente definitivamente modernizar esse sistema e garantir minimamente condições para que todos os alunos tenham acesso a tecnologias, porque daqui para frente vai ser diferente. Eu tenho certeza disso, né, Lê? Olha o papo. Agora é o que nós temos, e será. Isso não vai voltar mais. Isso não vai voltar, na minha opinião. Daqui para frente, é a tecnologia que comanda. Sem dúvida. Nós já nos encontramos várias vezes, inclusive em entrevistas. Hoje a gente está aqui numa entrevista online, virtual, né? Que é, sem dúvida, uma ferramenta que nós vamos utilizar, né? Então, eu, por exemplo, acabei de concluir uma pós-graduação, agora na USP, 100% online, que poderia ter sido meio a meio, semipresencial ou presencial, mas, enfim, foi 100% online. Né? Então, é o mundo. Agora, a gente precisa se preparar para isso, acho que isso é inevitável, e até vejo benefícios nisso também. Se uma parte do dia a gente pudesse presencialmente, a gente ter atividades extra-turno online, eu acho que tudo isso é saudável, e eu ficava muito preocupado, Lida, sem tomar o seu tempo,
Eu tenho um Eu não, menininho estou à aqui de sua 2 anos. disposição. Eu tenho um filho aqui de 2 anos, né? A minha esposa, ela é médica também, foi uma grande guerreira na Covid, durante essa pandemia, está sendo ainda. Nós temos um menininho aqui de 2 anos. Em novembro chega outro. Mas Olha que lindo. esse de 2 anos agora, e a gente fica sempre preocupado, né? Será que ele pode pegar no celular? Será que ele pode pegar no tablet, no computador? Olha, eu acho que na minha época não tinha isso, até porque nem celular existia quando eu fui criança. Imagina a Mas, minha. e aí, Helena? E aí, eu acho que vai fazer parte da vida dessas crianças hoje. Então, a gente tem que saber extrair o que há de bom em tudo isso e Filtrar, né, Zé Vitor? filtrar como pai, como pais, né, pais e mães, né, nós monitorarmos, utilizarmos isso de modo tentar que isso se torne uma ferramenta saudável, né, mas, então, e não pode o meu filho ter acesso a uma ferramenta como essa e outras famílias não terem a mesma condição de Outras fazer isso, quantas, né, Zé Vitor? outras quantas. Então, isso é fundamental agora, e tem que ser prioridade para todos nós. Me perguntaram, e eu não sei a resposta, vou transferir para você, a respeito da reforma das escolas estaduais Padre Damião e Cátia Belém. Damião, eu não tenho notícia aqui de... Está cortando aqui, Lívia? Está ouvindo, não? Aqui. Voltamos? Voltamos, você repete para mim? Voltamos. Isso. Repito. Escola Cátia Belém, nós realizamos agora uma grande reforma. O espaço está bem interessante, bem moderno. Assim, claro que sempre vai ter alguma coisa mais para fazer. Costa Sena também passando por uma etapa de reformas. A doutora Simone fazendo um grande trabalho lá, assim como toda a direção do Cátia Belém. Costa Sena ainda precisa de mais reforma, né? Fundamental. Tem todo um pacote de reforma para as escolas estaduais. A Escola Maria Vandino, Polivalente, vai passar agora também por reforma, principalmente cobertura de quadra. Colégio estadual, também com o nosso diretor amigo Wallace, vai passar por uma mudança, tem telhado para reformar, enfim, mas efetivamente Costa Sena e Cátia Belém já feito, e praticamente todas as escolas estaduais, aqui a Eleonora Piruccetti, Maria Blandino, estadual, Antônio Nunes, Isolina, São Judas, todas elas vão passar por alguma reforma. Com certeza esqueci alguma aqui, mas é uma prioridade. Sobre o Padre Damião, eu não ouvi isso. Então, o Padre Damião, eu preciso pesquisar. Não estou aqui, nesse momento, com informação segura sobre o Padre Damião, mas não vejo dificuldade se houver alguma demanda. O termo de referência já realizado, ali com um projetinho do engenheiro, é extremamente possível de fazer. Até vou pedir minha assessoria para conferir tudo isso daí. Zé Vitor, eu conheci você já há alguns anos atrás, aquela coisa de Gazeta, e que a gente teve, então, um contato bem mais próximo. Eu gostaria de saber de você, porque me recordo que você era bem voltado para as questões ambientais. É verdade? É verdade. Então, como é que você viu, me perdoe se eu for um pouco contundente demais, mas realmente foi uma coisa que me abalou. Como você viu a desastrosa atuação do ex-ministro Ricardo Salles em relação ao meio ambiente? Boiada, garimpeiro, aquelas coisas todas que você realmente está a par. Verdade. Você sabe que alguns resultados, uma parte do Ministério do Meio Ambiente tem resultados muito interessantes. Mas eu acredito que o comportamento do ministro Ricardo Salles, que inclusive eu acho ele uma pessoa muito inteligente e preparada, mas por algum motivo ele não conseguiu implantar uma política eficiente ou eficaz Nem correta, no combate principalmente no combate ao desmatamento. Eu acho que nós estamos devendo muito em relação a isso. Estamos avançando, né? O ministro Joaquim agora, não sei se você já teve notícias dele, ele é uma pessoa
muito preparada, de bom diálogo, de bom trato, tem mudado a dinâmica do Ministério do Meio Ambiente, continuou algumas ações positivas que até então estavam sendo feitas pelo ministro Ricardo, e está corrigindo a rota. Tem alguns pontos ali que realmente não estavam acontecendo, não estava legal, não estava indo bem, foi alvo de críticas por nós, né? Não nego que tivemos que fazer essas críticas para o bem do próprio Ministério, e as mudanças que ocorreram, acho que são satisfatórias, elas vão ser melhores agora. Então, aquilo que não está bom, tem que trocar, tem que mudar, o Ricardo cumpriu a meta dele, principalmente nesse ponto, em relação ao desmatamento, eu acredito que ficou a desejar, na comunicação também, ministro do Meio Ambiente, acredito que tem que ser alguém que tenha a condição de manter um bom diálogo, e acho que o ministro Joaquim, que está lá agora, vai fazer isso muito melhor. Realmente, Leda, o meio ambiente hoje se transformou num assunto mundial, né? Esse é um assunto que a gente totalmente mundial, né? Exatamente, não está em segundo plano, é prioridade para nós, e o Brasil é um grande ator nesse processo. Nós temos que liderar essa discussão, né? Nós temos que liderar. O Brasil tem capacidade e moral para fazer isso. Nós temos desafios, temos que combater bandido, temos que desafios urbanos, tem muito lixão para acabar, muito tratamento de esgoto para realizar, mas nós temos condição, mais do que muitos países, para poder liderar essa discussão. Porque realmente a gente fica chocado. Quando você vê, por exemplo, imagens do Pantanal, aquela riqueza toda sendo consumida pelo fogo, os animais sendo devorados pelo fogo, e eu não sei, eu, pelo menos, percebo uma ação muito pouco eficaz. Não estou aí culpando esse ou aquele, mas que eu acho que a nossa questão ambiental, e queria muito ouvir a sua opinião, até porque eu sempre te vi como ambientalista, sabe? Eu acho de uma forma tão dolorosa, tão pecaminosa, tão criminosa, sabe, que abala a gente. Quando você vê rios secando, por conta da questão que nada é feito de uma forma sustentável, né, Zé Victor? É tudo assim, passa o trator e derruba, a gente fica realmente preocupado. E eu queria muito ouvir você a respeito disso. Leda, sabe que esse assunto é um assunto que dá uma entrevista, um papo só sobre isso e não vai dar tempo, eu acredito, né? Mas nós podemos marcar outro. Agora, a questão ambiental, o que eu penso sobre ela, em especial sobre esse ponto que você tocou? Há algumas ações criminosas em tudo isso, sem dúvida nenhuma, ações criminosas. Por outro lado, também há questões naturais, né? O próprio Cerrado, né? O próprio Cerrado é um bioma que necessita de fogo para sua sobrevivência. De tempo em tempo, você deve lembrar que o Cerrado ele pega fogo, vamos dizer assim, naturalmente, inclusive as árvores têm todo um formato e uma casca que é própria para esse fogo. Uma característica muito peculiar, né? Característica, até algumas sementes de árvores do Cerrado necessitam do calor para poder germinar. Bom, esse é um ponto. Mas, por outro lado, há grileiros, há sim pessoas, bandidos, que utilizam do fogo para poder abrir área. É esse tipo de gente que nós temos que combater. Essa não é a maioria no Brasil, senão é a minoria, é um bando de espertalhões que nós vamos colocar fim a esse povo, eu tenho certeza disso. Mas tem que ser tratado com muita seriedade. Tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, combater quem pratica esses atos ilegais. E segundo, na região amazônica, nós temos mais de 23 milhões de pessoas. Para muitos que estão ali, a única atividade que tem é explorar a floresta. Então, nós temos que dar alguma alternativa também para essas pessoas. Eles não podem, em nenhuma hipótese, cometer algum vandalismo. Senão a gente justificaria muita coisa, né, Oleda? Falar assim, mas eles estão lá, então eles podem ser criminosos. Então todo mundo pode ser, porque em algum momento de dificuldade, o caminho não pode ser o crime, mas há de criar oportunidades para que a floresta fique de pé, para que o fogo não... Então, isso, abrir novas áreas não seja estimulado. Nós acabamos de votar agora um projeto de regularização fundiária que põe fim a essa prática. Assim, tem muita gente que tentou distorcer esse assunto, mas, na verdade, está colocando fim a essa prática. Então, é um assunto
bem interessante. Eu vejo assim, ó, esse ano já foi melhor que o ano passado, né, no Brasil. Embora a gente esteja vivendo uma crise hídrica, que aí é natural do planeta, mas Avassaladora, né, também Zé tem... Vitor? Uma Nossa, crise esse ano está muito difícil. avassaladora. Eu tive essa semana na região de Nova Ponte. Quem está por lá vai ver que dificuldade que está, viu, o Leno? Que dificuldade que está. Eu moro aqui no bairro Santiago, sabe? Aqui em casa está faltando água em uma determinada parte do dia. Então, tudo isso é reflexo, primeiro, também no ciclo natural da Terra, mas agravado pela ação do homem, e a gente precisa buscar ferramentas para isso. E, Lida, dá para fazer. Eu digo assim, o Brasil, por exemplo, nós temos uma energia bem mais limpa do que outros países, mas nós somos responsáveis por aproximadamente 3% de geração de gás do efeito estufa no Brasil. Metade disso, dos gases que nós geramos, é proveniente do desmatamento ilegal. Nós temos que combater isso. A outra parte é por uma série de fatores, inclusive por combustível, uma série de outros fatores, para o próprio setor produtivo, enfim, pelas famílias. Todo mundo gera um pouco de gás de efeito estufa, né? A metade que nós produzimos de gás de efeito estufa é proveniente do desmatamento. Então, nós temos que combater. Isso é ação diária para a gente... Por um lado, a gente combate, por outro lado, a gente estimula práticas sustentáveis que são fundamentais aí para a gente garantir aí um futuro mais confortável. Um futuro que seja benéfico para as crianças que estão vindo aí, porque me preocupa muito, Zé Vitor, que mundo nós vamos entregar para essas crianças, para as novas gerações, se continuar essa questão de destruição que a gente assiste nesse planeta. Eu até comentei um dia desse que Guilherme Arantes, que você naturalmente admira como eu, fez a canção Terra, Planeta, Água. Será? Será que ainda é Planeta Água? Acredito que nós vamos conseguir, nós vamos manter esse rótulo. Eu sou muito otimista. As ferramentas tecnológicas vão nos ajudar nisso. Esse ano é um ano extremamente atípico, não é comum que aconteceu, né? É um ano mais seco aí em algumas regiões do Brasil nos últimos 90 anos. Mas você pensar, por outro lado, na região amazônica, foram anos de grandes enchentes. Então, assim, pode ser algum desequilíbrio, mas há também esse processo natural do planeta. Mas é algo de se avaliar, e ficar atento. Eu acredito que nós estamos melhores do que já fomos, mas a pressão em cima do meio ambiente tem sido muito grande. Há bons exemplos, viu, Leda? Nós vamos para a Conferência do Clima, esse ano a Conferência do Clima na Escócia, organizada pelas Nações Unidas, e nós vamos mostrar bons exemplos do Brasil lá, viu? Nós temos tanta coisa boa sendo feita, muita coisa boa sendo feita no campo, por produtores rurais, muita coisa sendo feita nas cidades, tem muita coisa boa para a gente mostrar, e a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Vamos mostrar também os desafios que temos. Precisamos de ajudas em alguns pontos para preservar esse planeta, como eu disse, saudável, e preservar a nossa água, que é um ativo tão importante, principalmente no Brasil, né? Zé Vitor, voto impresso. Voto impresso. No mundo de hoje? Oi? Entendi o finalzinho, Lê. Depois da gente ter a urna eletrônica elogiada no mundo inteiro, voto impresso? Voto impresso é um assunto interessante para a gente bater papo. Primeiro, a urna eletrônica ela não deixaria de existir, né? O voto continuaria sendo na urna eletrônica. Ele simplesmente teria uma opção de uma conferência do voto. Então, você não tem nada de escrever à mão, ninguém ia levar comprovante para casa, não tinha nada disso. Pura e simplesmente a urna nos permitiria votar e uma impressora acoplada a essa urna imprimiria um voto que cairia numa urna em separado. Em caso houvesse alguma suspeita de fraude, alguma coisa nesse sentido, teria condições de conferir aquela urna. Claro, desde que justificado. Um assunto complexo. A minha opinião sobre isso é o seguinte, Leda. Transformaram esse assunto numa pré-eleição, de um modo que quem fosse favorável era Bolsonaro, de quem fosse contrário
era contra. Não todos pensavam assim, muitos pensavam assim. Por algumas falas equivocadas do próprio presidente, que eu vejo avanço do seu governo, mas eu vejo uma fala equivocada nesse ponto, e principalmente alguns apoiadores, aquela máxima ficou clara, né? Bom, se não houver voto impresso, não vai ter eleição. Bom, primeiro não é isso. Isso não é uma verdade. A eleição vai haver de alguma maneira. Nós temos que preservar a nossa democracia. É quase uma piada. Agora, isso não tem um fundamento, né? Agora, o voto impresso eu vejo que seria uma segurança a mais. Alguém me perguntou, mas para que isso? Você gasta mais? Bom, o orçamento do TSE é de 10 bilhões. E esse orçamento, por que não ter alguma ferramenta mais segura para poder permitir qualquer conferência? Olha, se o Bolsonaro, na minha opinião, não tivesse abraçado esse assunto, eu tenho certeza que esse assunto seria aprovado. Por quê? Muitos defendiam esse assunto no passado. Não é votar no papel, não é levar comprovante para casa, é pura e simplesmente ter uma maneira de conferir. Nossas urnas já têm quase 25 anos, algumas têm 25 anos. Hardwares, né, computadores e softwares com essa idade são raros. Na casa da gente, possivelmente, nós não vamos ter nenhum funcionando, nenhum equipamento com essa idade funcionando. Pode ter algum? Pode, mas é muito raro. A tecnologia já chegou. Não acho que houve fraude em eleição até então, não tenho nenhuma suspeita disso. A minha única opinião sobre isso é o seguinte: eu acredito que seria uma ferramenta importante a mais para não ter nenhuma dúvida e para a gente garantir a lisura do processo. Não foi aprovado, ponto final. Bola para frente, agora a eleição é exclusivamente na urna, mesmo que com 25 anos de idade, mas é a urna que nós temos, acredito no sistema, e vamos tocar a bola para frente. Então, é um assunto superado. Eu folgo em saber que não foi aprovado. Fome, miséria, desemprego. Como é que o deputado Zé Vitor analisa essa questão no nosso país, nesse momento? Um assunto muito doloroso para todos nós, né? A vida não está fácil e a vida não está barata. Alguns ajustes econômicos precisam ser feitos, alguns são reflexos de uma política mundial. Tem coisa que essa pandemia virou um mundo de cabeça para baixo, ela mudou padrões aí em todo o mundo. Nós estamos vendo, por exemplo, o minério de ferro aí, um preço muito alto, a China consumindo muito, tentando, inclusive, reduzir consumo para tentar baixar preço. Nós temos uma briga incessante por comida, não sei, muita gente não sabe, mas quase 50%. A China, o pessoal lá, os chineses, comem mais carne de porco, né? Eles não comem. Nós, brasileiros, comemos mais carne bovina. Embora esteja caro, pouca gente a pessoa está tendo dificuldade de comer carne. Mas num mundo natural, a China, o chinês come quase 50 quilos de carne de porco por ano. O que acontece? Metade dos suínos deles morreram devido a uma virose. Então, mais de 1,3 bilhão chineses querendo comer carne, e eles foram ao mundo buscar a proteína. Então, vieram ao Brasil, foram na Austrália, foram na Argentina. Onde tem carne, eles foram buscar para poder alimentar a população deles. E quando eles foram ao mercado, o preço de carne subiu, explodiu o preço de carne, e aí a comida vai ficando mais cara. Ajuda isso, a gente viveu uma crise do arroz. Os produtores de arroz passaram anos e anos tomando prejuízo, ficaram desanimados, não quiseram plantar mais arroz. Faltou arroz na prateleira, porque não tinha quem plantasse, porque o pessoal vinha acumulando prejuízo de anos. Depois a gente teve agora uma quebra de safra de milho por falta de chuva. Não tem milho no mercado, o preço do milho explodiu. E aí gado come milho, frango come milho, muita coisa que a gente come é baseada em milho. E aí tem uma bola de neve, e isso está afetando o nosso dia a dia. Faltando água agora, Leda, você deve ter visto que a inflação subiu um pouco esse mês, porque o que mais afetou a inflação foi o preço da energia. Não temos água suficiente para gerar energia. O mundo também deu uma acelerada, o Brasil em especial necessitou de mais energia, o que fez faltar energia. Então, tem tanta coisa para a gente corrigir. Agora sim, eu me preocupo muito, em especial, com a condição de vida das pessoas. Vem aí o Auxílio Brasil.
vamos chamar assim, um Bolsa Família turbinado, com um pouco mais de recursos para as famílias, para que minimamente, embora não seja o suficiente, minimamente colabore com o orçamento das famílias, para que essas famílias tenham condição de passar uma situação, aí, dias Não pode muito demorar, né? Porque fome não espera. verdade. É um desafio, viu, Lívia? Isso aí acho que ninguém pode fechar os olhos diante disso. Eu acho que é uma questão totalmente agressiva. E ainda vou te falar, eu não penso muito na carne, porque eu, particularmente, não como carne nenhuma. Há um tempo que eu tirei da minha vida, porque a minha maneira de ver as coisas, eu não concordo com a matança de animais de maneira nenhuma e nem para nada, de espécie alguma. Mas é uma opção minha. Mas o que nos preocupa é a questão da desnutrição infantil, é a questão de pais e mães sem ter como comprar o leite e o pão para o filho. São questões sociais que, obviamente, nós podemos discutir em um outro momento, porque é muito complexo, né, Zé Vitor? Isso tudo é muito complexo. Mas tem que ficar isso no radar, viu, Lívia? Isso aí tem que ser a prioridade de qualquer governo. A prioridade de qualquer governo tem que ser melhorar a vida das pessoas. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. No final de um mandato, se a gente avaliar e perceber que a vida das pessoas não melhorar, nós não cumprimos nosso papel. Então, embora o mandato, tanto o meu quanto de governador, do próprio presidente, não tenha encerrado, eu ainda tenho muita esperança no ano de 2022. Mas, como você disse, fome não espera, né, Lila? Fome não espera. E tem um problema agravante, né? Qualquer coisa que a gente vai plantar, que a agricultura e a pecuária é a base da alimentação, leva um tempo para poder colher. Inclusive, precisa de clima para isso tudo acontecer. Então, uma série de fatores que têm dificultado a nossa vida. Bom, é um assunto complexo, isso parte do coração mesmo, mas é o que eu disse. Eu só acredito que, ao encerrar o mandato, se a gente não transformou a vida das pessoas para melhor, nós não cumprimos nosso papel. Então, espero que a gente possa, dentro desses 4 anos, virar o jogo e melhorar a vida, principalmente aqui de quem é da nossa cidade, aqui do nosso estado, lá que nós estamos lá com essa representação regional. Né? Eu concordo de uma outra forma com você, mas a questão da justiça social, do equilíbrio social, para mim, é a grande importância que eu percebo no ser humano, na dignidade do ser humano e nas oportunidades. Zé Vitor, super feliz de você ter me concedido esse espaço do seu tempo, que eu sei que é muito corrido. A gente teria assim, milhões de coisas para conversar, para eu ouvir de você, para eu ter oportunidade também de colocar algumas opiniões das pessoas que me perguntam, pergunte isso a ele ou aquilo, mas, enfim, foi muito importante, te agradeço muito. Você me perdoa ter deixado de lado Vossa Excelência, mas de forma nenhuma eu conseguiria tratar com todo esse requinte, tá? Reconheço em você um idealista, reconheço em você um jovem promissor e que, com certeza, vai caminhar com muito sucesso nessa carreira, nesse universo político. Muito obrigada, beijo aí no neném, boa sorte para o que está vindo, para sua esposa, e vamos em frente. Se Deus quiser, a gente há de deixar o mundo melhor. Suas despedidas, por favor. Muito obrigado, foi um prazer mesmo. Me chama mais, pode me convidar, que estou pronto. Acho que nós temos um grande desafio nos próximos meses, que é principalmente gerar emprego. Acredito que o emprego é uma ferramenta que pode ajudar a gente a sair, talvez a principal ferramenta. O emprego é sinônimo de dignidade, né? Então, esse é um objetivo que nós temos agora, fazer de tudo para que isso se torne realidade, para a gente poder melhorar a vida das famílias. Obrigado mesmo. Acho que temos um longo caminho pela frente e estamos todos firmes. Estou contando aí com as suas sugestões, com as suas críticas e com as orações de todos aí para a gente poder fazer um bom mandato. Nós podemos ter em alguns momentos divergências de pensamentos, até de atitudes. E é saudável, né?
com certeza, mas a nossa essência, eu tenho certeza que se assemelha muito e o que nós queremos é o melhor e vamos trabalhar para que isso aconteça de fato. Sucesso para você e super valeu, tá? Gratíssimo. Um beijo. Valeu, um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Tá.